Hoje a gente vai fazer o nosso pré-evento do MIA, evento de 2025, já são 5 anos de MIA. Quem aí já conhecia a comunidade antes ou é a primeira vez? Conversem comigo aqui. Todos já conheciam? Minha Boa. primeira vez. Sua primeira vez, que legal, que legal. É sempre bom ter gente nova também. Então, contando um pouquinho, todas as meninas que são do MIA hoje eram do IDES, ou IDES São Paulo, ou IDES Rio, e a gente se juntou para criar o MIA em 2020, porque não sei se vocês conhecem o IDES, o Women in Data Science. Ele faz um evento só ali perto do Dia das Mulheres, é uma comunidade de Stanford. E aí era muito restrito, a gente não conseguia, por exemplo, negociar cursos, vagas, outras coisas a mais, fazer os outros eventos e tudo mais. Então, em 2020, a gente criou o MIA para ter a comunidade maior, fazer mais eventos e fazer todas as coisas que vocês já viram para quem acompanha até hoje. A gente já fez bootcamp, inclusive, que foi um projeto bem legal. Então é isso, estamos aí há 5 anos já apoiando mulheres a entrarem na área de dados. Esse foi um evento que a gente fez na Google. Eu estou meio sem noção de tempo, mas acho que foi ano passado. Esse aqui foi o do Nubank, que foi o primeiro presencial pós-pandemia. Então foi bem legal, foi bem emocionante esse aqui, primeiro evento presencial depois de todo o caos da pandemia. Essas são as pessoas que constituem a MIA hoje. A gente já teve mais gente, outras pessoas participando, mas hoje esse é o time. Então, tem a Fernanda Verdeley, que hoje trabalha na Kunumin, e também a GDE, igual a Simara, que vai dar aí esse workshop maravilhoso para a gente. Tem a Iris, que é engenheira de dados. Tem eu, que não sou mais líder de dados, esse título está errado, esqueci de revisar, mas que sou cientista de dados especialista. Tem a Mel, que é engenheira de Machine Learning, a Pri, que hoje trabalha junto com a Fê ali na Conumi como cientista de dados, e a Vivian, que trabalha na Acreditas. Então, hoje o time da MIA somos nós. E o nosso quinto evento vai ser um especial de Halloween, então quem aí puder ir presencialmente vai ser muito legal. A gente fez no dia 31 de outubro mesmo, vai ser lá no distrito. Ainda temos vagas, e principalmente vaga online, para quem não puder acompanhar presencialmente. Vai ser legal participar ali das discussões, das palestras e tudo mais. E como sempre, temos brindes, né? Sempre legal dar brindes para as pessoas. Então, teremos livros, alguns cursos e outras coisas do tipo. Então, quem puder, se inscreva e participe aí com a gente. Bom, e hoje nosso workshop é com a Simara, maravilhosa, que está aqui. Simara é desenvolvedora de software senior, me corrige, porque eu esqueci de pegar minha colinha, então vou falar de cabeça, olha só. Isso mesmo. GDE é uma dos LinkedIn Voices em Tech, certo? E também trabalha em projetos para trazer mais pessoas de gênero e de raça para a tecnologia, que é o... Eu esqueci o nome, olha só, devia ter A pegado. Preta Lab, eu estou como coordenadora na Preta Lab, de um projeto chamado Aprofunda, que forma mulheres negras em desenvolvimento back-end, com Google Cloud, e também o Quero Ser Dev, que é um projeto que eu criei em 2019. Muito maravilhosa, gente. Olha essa oportunidade de estar com uma pessoa incrível dessa. Então, eu deixo agora a palavra com você, Silmara. A gente vai ter formulário de presença e de feedback no final, então não saiam. Mas, por enquanto, fiquem aí com o workshop. E eu tô aqui no cantinho, escondido. Qualquer coisa, é só me chamar. Maravilha. Gente, muito obrigada pelo convite. Minha primeira participação no MIA também, apesar de já conhecer a comunidade há bastante tempo, já ver os prêmios que vocês fazem também para reconhecer, né, as mulheres em IA, então já acompanhava há um tempo. Antes de começar, eu quero fazer umas perguntas aqui. Quantas de vocês já usa Python no dia a dia?
Podem mandar um joinha. Beleza. Quantas de vocês já trabalham na área de dados? Alguém trabalha na área de desenvolvimento de software? Ana Cláudia. Tá, acho que só a Ana. Então, beleza, beleza. Eu acredito que esse nosso papo vai ser bem legal, porque a gente consegue unir um pouco dos dois mundos, né? A gente vai acabar falando de IA, no fim das contas, porque IA generativa é uma área dentro de IA que está sendo muito bem falada e muito usada também, e tem sido uma grande promessa para o mercado, assim, para resolver problemas, especialmente com agentes de IA, que é o tópico que a gente vai falar, tá? A gente vai acabar abordando muito mais pontos de engenharia do que necessariamente de ciências de dados, tá? Mas eu acredito que é um bom background para quem está estudando Python, para quem está querendo desenvolver seus primeiros agentes, né? A proposta é realmente essa, é vocês saírem daqui hoje com o primeiro agente de IA de vocês rodando, certo? Primeiro eu vou contar uma historinha, eu prometo que vai fazer sentido, tá? Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Então tá. Quem já trabalha na área, em vários momentos, precisa vender seu peixe, né? Seja uma ideia que vocês tiveram, seja uma tarefa que vocês fizeram. Em vários momentos, vocês precisam comunicar sobre isso. E para a gente que vem, para quem tem um repertório que não veio da comunicação, ou não veio de outras habilidades que sejam mais habilidades comportamentais, né? Especialmente de comunicação, é um grande desafio. E até para quem veio de comunicação, que é o meu caso, eu percebi também, quando eu entrei na área de tecnologia, que é um tipo de comunicação diferenciada quando você quer apresentar alguma coisa. Não estão me ouvindo? Tá com som, sim, Laila. Eu tô Tá. ouvindo. Tá. Então, até para mim, que vim de uma área completamente diferente, né, que foi o marketing, a comunicação, era uma comunicação diferente. Eu percebi que para apresentar uma ideia, para apresentar uma tarefa que eu fiz, ou para mostrar alguma análise que eu fiz ali em relação à tomada de decisão de arquitetura de software, eu precisava me comunicar de uma forma diferenciada. E aí, quando as pessoas vêm de um estereótipo, né, que não é a nossa realidade de mulher em tecnologia, que geralmente são pessoas mais introvertidas, que colocam seu capuz, vão trabalhar ali no escuro, nada disso, né? Essa não é a realidade, isso a gente vê nos filmes, nas séries, né, em ficção científica, porque a realidade é que a gente conversa o tempo todo, a gente precisa o tempo todo estar em comunicação, a gente só trabalha em time, né? Dificilmente a gente consegue construir grandes produtos sozinhas, então a gente trabalha em time e ter uma comunicação que nos ajude a reforçar e a mostrar, né, essas soluções que a gente cria, pode ser um diferencial em nossas carreiras, certo? E aí, né, só a parte técnica não é suficiente, né? Eu estou há 6 anos na área e o que eu mais percebo todos os dias é que só a parte técnica não é o suficiente. Obviamente, é o coração de tudo, é o que vai fazer a gente fazer as entregas relevantes que a gente faz, mas sozinha não faz nada, né? Sem a comunicação, a gente não consegue nem passar no processo seletivo, nem na primeira etapa do processo seletivo, na qual a gente precisa se apresentar e mostrar nossas habilidades e vender o nosso peixe mesmo, certo? E aí, quando a gente precisa se apresentar, seja para apresentar uma tarefa, uma palestra, ou, sei lá, uma demonstração de uma feature que você criou, ou, sei lá, uma análise de dados que você fez, enfim, qualquer apresentação que você precisa fazer, você precisa conhecer bem sua audiência, você precisa estruturar muito bem a mensagem que você quer levar, e você precisa treinar bastante e organizar, planejar a sua demonstração. Seja ela de código, seja ela de representação visual de dados. Você precisa estar muito bem planejada para isso, para que faça sentido. Certo? E
é muito importante ter esse suporte visual, especialmente quando a gente está falando de análise de dados, né? De ciências de dados, a gente precisa ter um suporte visual ali. E aí, geralmente, a representação visual ajuda muito nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, nossa, volta e meia eu preciso fazer palestras, eu preciso organizar aulas. Além disso, eu preciso ter essa comunicação ativa dentro do meu trabalho. Então, como será que eu poderia fazer isso de uma forma automatizada? Eu pensei, né? Será que os agentes de IA podem me ajudar nisso? Eu já sei codar. Já conheço diferentes ferramentas de IA que existem, né? Será que eu poderia trazer uma demo para a galera de algo que eu realmente use no meu dia a dia? E é isso que a gente vai construir no nosso workshop hoje, tá? Um agente de IA que ajuda a gente a fazer apresentações mais relevantes. A gente vai ter um orquestrador, e esse orquestrador vai ter vários subagentes, né, que vão se comportar como ferramentas ali dentro do nosso agente. E basicamente o que ele faz ele recebe uma pergunta da pessoa usuária, é um agente conversacional, tá? Então a gente vai ser apresentado em forma de chat, mas poderia ser qualquer tipo de automação, tá? Mas eu posso mandar para o chat, por exemplo, dizendo que eu quero criar uma apresentação sobre IA generativa, criação de agentes de IA generativa, para o evento MIA, de comemoração de 5 anos, onde mulheres estão fazendo migração de carreira, por exemplo. Então, eu contei tudo o que eu quero fazer, e a partir desse input, a gente vai analisar o público, entender qual o tom e quais informações são mais relevantes para vocês. Vai criar exatamente o que eu devo falar em cada slide da minha apresentação. Vai criar os esqueletos dos slides. E nesse momento vai ter a minha interação enquanto humana para aprovar, porque vai que escreve alguma coisa que eu não gostaria ou que não faz sentido. Eu posso pedir essa revisão, ele revisa, ou posso aprovar. E aí, então, ele vai chamar um serviço que eu criei, que é um serviço que cria os slides. Certo? Vou mostrar para vocês aqui como é que fica. E esses dois frameworks são os frameworks que eu mais gosto de usar quando eu tenho que fazer a apresentação. Então, eu sempre começo pelo quê? Pelo porquê. Essa historinha que eu contei para vocês era para começar pelo porquê, né? Porque é importante a gente ter uma boa comunicação e o porquê de eu criar um agente que vai me ajudar a criar apresentações. Né? Então, eu sempre começo pelo porquê, eu digo o como e então eu digo o que é. E esse framework aqui, o STAR, ele é muito interessante para a gente de tecnologia, porque, inclusive, em entrevistas de emprego, a gente pode se destacar quando a gente responde alguma pergunta técnica, dizendo qual foi a situação que a gente passou para contar uma experiência nossa. Por exemplo, eu participei de um workshop para a criação de um agente de IA. Quais foram as tarefas que foram feitas? Eu criei meu primeiro agente e implantei na nuvem. Quais ações eu tomei? Precisei criar o código, precisei fazer integração no Google Cloud, precisei fazer o deploy no Google Cloud. E, por fim, eu tive o resultado, que é um agente no ar funcionando, certo? Então, você... E, ainda falando de resultado, né? E esse agente me ajuda muito no meu dia a dia quando eu preciso criar apresentações. Então, isso reduz meu tempo enquanto eu estou criando apresentações, ou isso me faz criar apresentações mais assertivas, e isso me gera um resultado melhor na minha comunicação. Então, quando a gente conta a história dessa forma, a gente consegue se destacar. Então, o agente também é baseado nesses frameworks, certo? Agora, uma palhinha do agente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era para ter deixado o link fácil. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu tenho fácil. Um segundo. Um segundo. E aí, gente, o que que vale, né? Tô com uma grande ideia, Simara, que eu queria automatizar. O que a gente vai fazer hoje é uma demonstração, né? É só uma ideia. Vocês podem personalizar para o que vocês quiserem. Vocês podem, inclusive, fazer com uma arquitetura diferente. Eu vou falar disso já já, tá? Mas, basicamente, demorando um pouco, mas vai rodar, tá?
Basicamente, esse serviço ele já está hospedado no Google Cloud. Demora um pouco porque é um serviço serverless, eu vou falar disso também. Qual que é essa característica, né? Se não tem ninguém usando, ele vai meio que dormir. Ele só vai, a gente tem ali um que a gente chama de cold start, que é o serviço, ele está derrubado, ele está dormindo mesmo, né? E aí, quando alguém chama esse serviço, que foi o meu caso agora, eu peguei o link, chamei aqui na web, aí esse serviço é acordado, certo? E aí eu posso usar. Se as pessoas ficarem usando, o serviço continua em pé, a instância continua em pé, continua rodando, certo? Isso gera alguns ganhos para a gente, que eu vou falar já já, para a gente não ficar ansiosa. Mas, basicamente, quero fazer uma apresentação para mulheres iniciantes em ciências de dados, e vou falar sobre agentes de IA. E aí eu mando. E aí ele já chama o primeiro, que é o analista de público. Se lembrarem daquele desenho que eu mostrei para vocês, acho que eu vou mostrar aqui. Aqui. Esse é o desenho que eu mostrei para vocês, né? A arquitetura de como tá. Então, ele já chamou o analista de público, o analista de público falou que já concluiu a análise. Eu não pedi para me mostrar a análise inteira, a resposta inteira, né? Mas ele já disse, ele vai focar numa narrativa que seja ao mesmo tempo inspiradora e didática, mostrando o potencial dos agentes de IA de uma forma bem acessível para quem está começando. Depois disso, ele já chamou automaticamente o criador de Verbatim, que é o meu agente que cria um roteiro, né? Então, exatamente o que eu tenho que falar durante essa apresentação, com esse tom que foi determinado aqui pelo analista. Ao concluir, ele já chamou o criador de esqueleto de slides. E ele está montando aqui para mim o que precisa estar em cada slide. Vamos aguardar. Montou já. E aí ele disse para mim, olha, esse aqui vai resumir bem o que você quer fazer. Então, desvendando o universo de agentes de IA, uma jornada inspiradora. O que são agentes de IA, desmistificando o conceito. O desafio da análise de dados complexa. Automatizar e otimizar processos com inteligência. Enfim, vamos fingir que eu li tudo e que eu aprovei. Aprovado. O que ele vai fazer agora é chamar esse serviço, que é um serviço que eu criei. Poderia ser qualquer serviço, tá? Poderia, inclusive, ser o serviço do Canva, que gera slides. Só que a API do Canva, o MCP do Canvas, é bem ruimzinho a documentação, então eu não consegui integrar. Mas fica aí também a oportunidade para quem quiser desbravar e quiser integrar com outro serviço. Eu criei o meu próprio serviço. E aí ele já chamou o serviço, ó. O serviço deve estar dormindo também, porque o serviço também está serverless. Então, ele está acordando o serviço primeiro, e depois o serviço vai responder a chamada da API. Se falhar de primeira, é porque está acordando o serviço, né? Mas aí eu chamo de novo, porque ele funciona. Vamos aguardar. Aí, em 2 horas, que é o que a gente tem aqui, né? Agora 1h30, não dá para a gente criar o serviço e não dá para a gente criar todos os robozinhos, né? Do nosso agente de IA. Porque primeiro eu quero dar um contexto para vocês sobre alguns conceitos que são importantes para que vocês entendam o que a gente vai construir, certo? Mas a gente vai criar pelo menos o orquestrador e 2 robozinhos. E o resto eu vou disponibilizar o código para vocês e vocês podem continuar em casa também ou criar o próprio agente de vocês, certo? Deixa eu ver o que mais. Oi, Suzana. Só tirar uma dúvida, falta de conhecimento mesmo. O serviço ele é aberto a qualquer pessoa, então se eu montar esse agente, eu posso passar para outra pessoa? Ter acesso, alguma coisa assim? Sim, esse link aqui vai ficar disponível para qualquer pessoa. Você vai ter o seu link Perfeito. implantado.
E para a empresa, eu consigo usar alguma coisa parecida com esse kit? Sim, sim, é totalmente pronto para produção. Vou mostrar para você, né? O que você não vai usar na empresa? Você não vai usar essa cara aqui. Você vai criar o seu próprio front-end, por exemplo, ou pode personalizar esse. Eu vou falar disso também, mas essa interface aqui, ela é mais para quando a gente está fazendo demos, para quando a gente está em desenvolvimento, porque é uma interface que ajuda a gente, inclusive, a rastrear qual que é o passo a passo que meu agente está fazendo nessa arquitetura, para que eu consiga ver aonde ele está passando. Se tivesse acontecido qualquer falha aqui, eu ia ver onde foi essa falha. Então, eu não deixo disponível isso para o público, né, em geral, para uma empresa. Eu vou criar um front-end, mas o serviço fica todo pronto utilizando esse kit. Eu mostro para vocês mais em seguida. Beleza? Perfeito. Ó, respondeu aqui o post presentation. Ele criou a minha apresentação e me disse o que eu posso falar em cada slide. Em cada slide eu posso falar isso aqui, que eu consigo fazer uma apresentação. E vamos ver, então, os slides que foram criados. Para criar os slides, ele utilizou uma outra IA do Google, que é o Imagen 4, que é um modelo de geração de imagens, né, o mais atual do Google. Quer dizer, foi lançado no Nano Banana depois, que é mais atual ainda. Só que esse Imagen 4 também ele é bastante relevante. E aí eu criei esse serviço, tá? Que tem esses slides aqui. E aí tá aqui os slides, ó, com as informações que eu aprovei. E ele gerou as imagens. E tá aqui minha apresentação. Daria para apresentar tranquilamente, tá? Um trabalho de faculdade, uma tarefa que eu fiz no trabalho, faria tranquilamente. Tá bem bonito. Olha as imagens. Tá bem, bem bonito mesmo, e com uma qualidade bem boa. E aí pode ficar pequeno também, né? Pode ficar maior. Olha isso. Eu adorei. Adorei, obrigada a pergunta. Então, assim, quem fez tudo isso foi a IA, certo? A partir desse agente que eu criei com o ADK. E a gente vai falar muito mais agora sobre essa ferramenta e vamos colocar a mão na massa também. Vamos nessa, então? Estamos empolgadas? Diga, Patrícia. Eu tô empolgada. Uma pergunta, ele também é gratuito? Ou ele tem as outras ferramentas que a gente tem uma parte gratuita para a gente experimentar e depois tem uma licença? Como Não, essa ferramenta, o ADK, ele é um kit de desenvolvimento que é completamente gratuito. Ele, inclusive, é open source. O que isso quer dizer? Que a gente consegue submeter melhorias para esse framework, né? Então, é um framework. Então, o que quer dizer que resolve muitos problemas, mas não resolve todos. A gente consegue adaptar para resolver nossos problemas de negócio, digamos assim. Mas ele é gratuito, certo? O que teria de custo aqui? Você teria custo de infraestrutura. Por exemplo, se você ultrapassasse o limite gratuito de token do modelo do Gemini, que é o modelo que a gente vai usar, que é o do Google, né? Então, tem um limite que eu acho que é para o Gemini Pro, por exemplo, o 2.5 Pro, é 1 milhão de tokens. É muito difícil chegar nesse número, tá? Então, assim, se você tiver uma escala muito grande como é a popularidade desses chats, né? Como o GPT, o Gemini, aí sim você vai gastar muito dinheiro. Agora, se for para o uso pessoal, para um uso de educação, acaba não tendo custo. Você teria um custo de infraestrutura. Mas um dos benefícios do serverless, que é esse serviço que dorme quando a gente não está usando, é que você não está com ele no ar 24 horas por dia, ou seja, você não está gerando custo. Você só paga se você tiver consumo, e esse consumo também ultrapassar o limite gratuito, que também é muito, muito alto. Então, assim, é um benefício também, especialmente para quem está começando um negócio, para quem quer fazer uma demo. A gente acaba não tendo um custo, porque a gente tem o que a gente chama de free tier, né? Que é um limite gratuito para utilizar dentro do Google Cloud, certo? Entendi. Obrigada, Simara. Nada. Vocês já me conhecem, quem não se conectou comigo ainda, aqui são minhas redes. Eu crio conteúdo no meu canal do YouTube com Quero Ser Dev, especialmente trazendo acessibilidade na fala para pessoas iniciantes e pessoas diversas. Também crio um pouco de conteúdo no Instagram, tenho criado menos agora, e no LinkedIn. Então, se conectem comigo. Não vou falar mais de mim, porque Jéssica já falou, vocês já sabem, mas vamos avançar, então. Vamos para o nosso primeiro agente de IA, então, desenvolvendo
desde a nuvem, né? Desde o desenvolvimento até a nuvem, com ADK, Gemini e Cloud Run. E aí vocês vão entender o que é cada um desses componentes, certo? Aqui vocês já viram que eu demonstrei ao vivo para vocês. E qual que é a nossa agenda? Vou falar um pouquinho para a gente ter um contexto aqui, uma introdução, e depois a gente vai para a mão na massa, certo? O que é o ADK, né? Já dei spoilers dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta open source, basicamente é uma ferramenta que veio para facilitar o nosso uso na criação de agentes de IA, dou mais contexto já, mas antes é muito importante a gente entender, né? Tem um problema que eu posso resolver com IA, por que eu não uso o próprio chat do chat GPT ou o próprio chat do Gemini? Quem arrisca? Por que eu não pedi para o próprio chat GPT gerar essa apresentação para mim? O que vocês acham? Quem consegue arriscar? Limitação no modelo? A gente tem limitações. Uma delas é a falta de contexto, né? Esses chats, né, que essas empresas colocaram disponível, o próprio Google, a OpenAI, né? São ferramentas generalistas treinadas com uma grande quantidade de dados. E dados que a gente não tem noção, não são dados públicos, a gente não sabe que dados são esses. Então, assim, ele pode até resolver esse problema e criar, mas não vai criar com as especificidades do meu negócio, com as informações que eu coloquei para ter contexto, certo? Então, seja por informação desatualizada, que é uma coisa que a gente sabe também, né? Ele tem uma data limite ali com aquele dataset que foi feito o treinamento. Então, se eu fizer perguntas sobre coisas de hoje e ele não buscar na internet, ele não vai saber que hoje é hoje, né? Ou se eu fizer perguntas sobre festa de São João, se eu perguntar sobre Halloween, ele vai saber, porque quem treinou provavelmente entende de Halloween. Agora, se eu perguntar sobre São João de Alagoinhas, que é a minha cidade, onde eu nasci e fui criada no interior da Bahia, ele não vai saber. Se eu perguntar uma comida típica aí, sei lá, falar uma coisa muito específica do interior, do meu interiorzinho lá, ele não vai saber. Então, assim, seja por informação desatualizada ou por não estarem inclusas no treinamento, né, do modelo, a gente tem um problema muito grande, que é um desafio, que é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, né, com IA generativa, que é a falta de contexto. E a gente tem oportunidades, né? Quando a gente viu aqui esse chatzinho, vou contar para vocês, assim, quem faz apresentação, quem faz palestra, quem dá aula, só que o trabalho principal não é só esse, né? Não é só ficar criando apresentação, gente, eu demoro horrores para fazer isso. E tem uma ferramenta que automatize e isso realmente melhora muito minha vida. Então, é uma oportunidade de negócio, né? Eu estava estudando inglês muito forte, assim, ano passado, né? Continuo estudando, mas ano passado eu estava muito focada. Eu criei um chat para aprender inglês e era só focado nisso, sabe? Então, assim, a diferença é essa. Esses chats são generalistas. A gente pode ter ferramentas, né, agentes muito mais focados para resolver aquele problema específico. Eles são especialistas naquilo. Tudo bem? E aí existem várias técnicas para a gente melhorar esses agentes, né? Só que existe o cérebro desse agente, que são os próprios modelos. Existe o modelo da OpenAI, o modelo do Cloud, modelo, eu acho que era, eu esqueci o nome, de DeepSeek, talvez? Era? O modelo do Gemini, enfim, existem vários modelos. Eu vou falar do Gemini, que é o modelo do Google, o modelo mais popular do Google, digamos assim. Não é o app Gemini, aquele que a gente entra e é um chatzinho que a gente pode falar, não é isso. É o cérebro, é o que está por trás desse chat. Tudo bem? Ele não nasceu no 1.5, tá? Em abril de 2023, pouquíssimo tempo, assim, a evolução foi absurda nesse pouquíssimo tempo. E ele nasceu no 1.0 de Gemini. Antes nem se chamava Gemini, se chamava Bard, não sei se vocês lembram. E só era texto para texto. Quem lembra disso? A gente botava texto e só saía texto, né? Depois ele foi melhorando, né? Começou a ficar mais rápido, a gente botava texto, saía imagem, botava texto, saía áudio, a gente pode mandar áudio e sair vídeo, a gente pode mandar áudio e sair áudio. Enfim,
o grande objetivo, assim, da maioria dessas empresas de IA generativa é transformar essa geração de conteúdo, seja em multimodais, conteúdos multimodais. O que isso quer dizer? Eu posso dar qualquer entrada de dado e receber qualquer tipo de saída de dado, né? E a gente chegou lá bem perto, assim. Tipo, a gente chegou muito, muito lá. Em 2 anos, né? A gente, como se eu estivesse no time, porque eu gosto tanto, eu uso tanto. Mas eu digo a gente enquanto sociedade, né? Se a gente tinha esse desejo de, só queria pensar, lá ainda estava só no Black Mirror isso, quero pensar num conteúdo e ele ser gerado. O que a gente quer é isso, né? Eu não queria nem escrever ali que eu estou fazendo uma apresentação para Mia, qual é o público, eu quero só pensar e o conteúdo ser gerado. Mas a gente agora consegue ter acesso a modelos em que a gente consegue inserir qualquer tipo de dado e ter qualquer tipo de saída de dado também. Obviamente, cada um com sua especialidade, né? Então, começou com 1.5, passou para o 2.0 e a gente chegou no 2.5 agora, que são modelos muito, muito performáticos, um dataset mais atualizado. O 2.5 Pro, inclusive, consegue resolver problemas muito aprimorados de raciocínio, problemas mais complexos. Ele entende multimodais, né? Ou seja, tipos diferentes de entradas e tem tipos diferentes de saídas. E o Flash, ele é o mais barato e o mais performático. É meio que o maior custo-benefício, assim, são os modelos Flash, certo? E aí, obviamente, tem melhorias, né? Por exemplo, o Live, eu não vi chegar no 2.5 ainda, talvez eu já esteja atrasada, porque isso muda muito o tempo todo. Eu revisei essa apresentação tem 2 meses, então talvez eu já esteja atrasada, mas eu não vi. O Live é o que a gente consegue ter interação com o modelo em tempo real. Ou seja, a gente não tem aquela demora das requisições, de esperar a requisição. A gente abre uma comunicação com o modelo e consegue ter como se fosse realmente uma conversa. Então, daí que sai a gente poder fazer, tipo, chamadas com o modelo de ligação, a gente poder compartilhar nossa tela. Quem já usou essas funcionalidades do modelo, falar com o modelo ao vivo? Já usaram? Não? Depois eu mostro. Então vou mostrar. Ó, só entrei aqui só para procurar de curiosidade, já tem o Gemini 2.5 Flash. Não, sim, mas não tem live. Tá. O Flash tem, ó, aqui. Se a gente vier aqui, tá vendo? Então a gente já tem o Flash, o 2.5 Flash, que é esse aqui, mas não tem o 2.5 Live, que é esse que permite a gente falar em tempo real com o modelo. Para vocês fazerem isso, a gente vai usar essa ferramenta, que é o AI Studio. Deixa eu mandar para vocês o link aqui no chat. Podem brincar depois, tá? Talvez... Deixa eu ver se é aqui. Não. Não. Eles mudaram essa interface. Acho que é aqui. É aqui. Não. Gente. Eles mudaram a interface, agora eu não sei mais usar. Live. Ó, mudaram. Ficava aqui do lado e agora tá aqui, para vocês verem como muda. Agora tá aqui, ó, live. Já tem, ó. 2.5. Deixa eu ver o que ele faz. Aí ele trocou pro live. Que babado, viu? Já tem mesmo. Quem foi que falou aí? Alguém falou, só que mudou o nome. Agora é Flash Native Audio Preview. Então, você consegue falar com ele, com webcam, com áudio e mostrar a sua tela. E em tempo real, você não desliga a ligação. Antes dessa ligação, tinha uma duração de 15 minutos. Tempo à beça, tempo à beça. Agora, não sei se aumentaram também, como melhoraram o modelo, eu não sei se aumentaram. Mas é isso, tá? Depois experimentem. Vou mandar o link desse jeito aqui para vocês. Que aí vocês conseguem utilizar depois e brincarem. Isso, gente,
te dá, assim, uma quantidade infinita de casos de uso para resolver, sabe? Depois explorem. Aqui nessa ferramenta também tem outras coisas legais, como, por exemplo, você pode pedir para ele criar um aplicativo para você. Então, sei lá, crie vou botar um gerador de slide. Aí ele vai usar o Gemini, ele vai criar o código e a interface vai aparecer aqui do lado. E você só precisou escrever, também você só precisou escrever uma entrada de texto para isso. E a saída vai ser um aplicativo. Não só o código, vai ser o aplicativo. Você consegue ver o aplicativo aqui, e você consegue implantar esse aplicativo só clicando nesse botão. Ou seja, ele já builda, ele já constrói tudo para você. Sabe? Fez a escolha da melhor ferramenta web para isso, que é o React.js com TypeScript. Ó. Então, ele fez a escolha da melhor ferramenta para esse caso. E é isso. E a gente está aqui só usando, sabe? Só sempre usa. Tá criando. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Eu posso botar aqui o que eu quero. Slide sobre GenAI. Vamos ver o que ele faz. Não sei se vai funcionar 100%. Criou. Ainda criou a demonstração, ó. Criou. Então, assim, só. Não tem mais limite. É meio que isso. A gente tem uma ferramenta super poderosa na mão. Isso aqui está tudo baseado no mesmo modelo que a gente vai usar, que é o modelo 2.5. Tá vendo? Ou seja, a ideia que a gente tiver, a gente consegue desenvolver. Certo? Agora, voltando aqui para a gente não fugir muito, eu só queria mostrar o poder de como está aqui o 2.5 e essa evolução dos modelos. Aí, pensando assim, pô, e se eu quisesse criar o meu próprio chat, que é o momento que a gente está, né? E se eu quisesse criar o meu próprio agente? Como que era isso em 2023, quando o modelo foi lançado? A gente só conseguia, assim como só era texto, entrada texto, saída texto, a gente só conseguia chamar a LLM pela API e colocar um prompt. E aí sim a gente conseguia dar as características do que a gente queria. Então, utilizar estratégias de prompt como exemplos, né, que a gente chama de few shots, colocar ali, em vez de modelo, olhar para todos os dados genéricos, ele vai olhar só para aquela característica que a gente vai colocar no prompt, ele vai ficar mais especialista. Então, era assim que a gente criava a solução antes. Só que, para mitigar o problema de falta de contexto, foram criadas várias estratégias pela comunidade. Tem essa estratégia que é super famosa, várias empresas utilizam até hoje. A gente pode, inclusive, fazer arquiteturas de agentes utilizando também essa estratégia que é o RAG, que é quando a gente coloca, de fato, a LLM para interagir com a base de dados nossa. E aí a LLM consegue interagir com a base de dados vetorial e recuperar a informação de uma base de dados vetorial. Então, pensa assim, eu tenho um PDF, vou usar um modelo de embed para transformar esse PDF em vetores, vou deixar esses vetores dentro dessa base de dados vetorial e tá lá, tá preparado os meus dados. E aí eu posso usar o modelo para fazer a recuperação desse dado de acordo com a pergunta da pessoa usuária. E aí pode fazer essa busca por similaridade e por outras técnicas também, certo? E aí, imagina, então, o modelo consegue, em vez de estar aqui tudo no prompt, ele pode recuperar, de fato, um dado real do meu banco de dados, da minha empresa, enfim, de um documento da minha empresa, de um site da minha empresa. E ele consegue enriquecer o contexto dele na hora de dar a resposta. Ele vai basear a resposta dele, de fato, num dado que é meu, certo? Essa estratégia é muito usada, ela é chamada RAG, Retrieval Augmented Generation, né, que é a recuperação aumentada, a recuperação para geração aumentada. Vai, se a gente for traduzir assim, direto ao ponto. Mas basicamente isso que a LLM faz. Ela recupera uma informação no banco de dados vetorial, de acordo com a pergunta da pessoa usuária, ela usa aquele dado que veio do banco de dados vetorial
para montar a resposta e só então devolver para a pessoa usuária, certo? Daí, a gente pensou, pô, gente, de novo eu aqui me incluindo no babado da evolução das soluções. Por que não colocar esses modelos para fazerem ações? Já que eu posso recuperar dados assertivos, eu posso fazê-lo ter ação. Sei lá, integrar com Google Calendar, integrar com serviços, como eu mostrei para vocês aqui agora, integrar, sei lá, tomar ação para mim, agendar viagens para mim, fazer pagamentos de boleto para mim, enfim, fazer Pix para mim, enfim. Por que não dar ações? Por que não dizer que essas LLMs podem ser integradas com ferramentas para tomarem ações também? E aí, mais uma vez, isso já mais em 2025, final de 2024 para 2025, foram lançadas, inclusive foi um boom por causa do DeepSeek. Por que não fazer o próprio modelo decidir qual ação tomar, qual dado recuperar, qual base de dados acionar? Então, o modelo ele começa a ter mais autonomia e ele começa a fazer essa tomada de decisão, certo? Então, ele entende, como vocês viram no exemplo que eu mostrei ali, foi ele que escolheu cada um dos subagentes que ele ia chamar, né? Obviamente, no meu prompt eu coloquei a ordem, porque eu usei dessa forma, mas você poderia dizer, de acordo com a pergunta da pessoa usuária, entenda qual o melhor subagente se adequa para uma resposta assertiva. E aí dá exemplos para ele. Se a pessoa pedir um slide, você vai chamar o serviço de slide. Se a pessoa pedir análise de público, você vai chamar o serviço de público. Deu o exemplo e colocou ali, ele toma essa decisão. Certo? Obviamente, a gente não tem que confiar 100%, né? A gente tem que estar sempre mitigando alucinações, porque a alucinação é uma característica inerente do modelo. Ele vai errar, ele vai inventar se ele não souber, porque essa é a característica do modelo de IA generativa. Ele faz isso. Ele foi treinado para tentar adivinhar a próxima letra de uma palavra, por exemplo, ou o próximo pedaço de uma imagem, digamos assim, de uma forma bem roots, certo? Então, nosso objetivo é utilizar esse tipo de estratégia para mitigar esses problemas. E aí tem outras estratégias, tá? Que eu não trouxe aqui. Tem estratégias como o MCP, que é uma forma de organizar essas ferramentas. Tem estratégia de como fazer os agentes conversarem entre si, que são protocolos como o A2A, que é uma novidade desse ano também. Tem a estratégia de Fine Tuning, que é quando eu vou retreinar um modelo com o meu próprio dataset. Então, tem outras estratégias, tudo para tentar aproveitar essa capacidade de gerar novos conteúdos, mas, ao mesmo tempo, mitigando o problema de falta de contexto. Certo? Então, eu acho que é bem importante vocês saberem disso, porque a gente poderia só fazer o agente, mas qualquer tutorial no YouTube é só seguir que vocês fazem, mas entender esse tipo de preocupação, de oportunidade, de evolução, eu acho que é bastante importante. E aí, só para ilustrar, né? Então, antigamente, a gente tinha, ano passado, a gente podia ter um agente de IA, quando a gente podia ter LLM, poderia utilizar a estratégia de RAG e de várias ferramentas. O que é um agente? A gente vai ter um problema para resolver da pessoa usuária, um ou mais problemas. A gente vai ter a ferramenta, a nossa solução, que vai ter uma LLM para analisar qual é o problema. A gente vai ter a chamada das ferramentas ou a recuperação de dados. E a gente vai ter ali a resposta assertiva para a pessoa usuária. Isso é um agente. E quanto mais perto de estar autônomo, de resolver, de pensar de qual ferramenta usar, a gente está chegando no mundo ideal do que são agentes de IA. Tá? A gente não chegou lá ainda, enquanto sociedade, enquanto mercado. Essa é a grande oportunidade, inclusive, é onde estão as batalhas das grandes empresas, das startups também. Certo? E aí inventaram, então, um conceito chamado sistemas agênticos, que é onde a gente consegue ter um pouco de uma solução híbrida, onde a gente consegue ter os resultados probabilísticos de um modelo de LLM, mas a gente consegue também mesclar com resultados determinísticos de execução de código tradicional. Então, quando tem essa interseção, a gente chama esses sistemas de sistemas agênticos, certo? Eu acredito que é a grande aposta assim, das grandes empresas. Né? Todos os chats que vocês virem por aí, que usam IA generativa e que estão relacionados às grandes empresas, você vai ver que é um agente híbrido, que é esse tipo de sistema aqui. Certo?
E o que a gente vai trabalhar hoje é um multiagente. Então, eu tenho um agente orquestrador e eu posso ter subagentes que podem ser independentes ou eles podem ser utilizados como ferramentas, mesmo sendo subagentes, certo? E aí o ADK surge dentro desse contexto. Como que a gente consegue, enquanto mercado, né, enquanto comunidade de pessoas desenvolvedoras, ter uma ferramenta que, entre aspas, padronize a forma de criar agentes de IA? Porque se eu posso fazer tanta coisa, o que de fato é seguro, performático e rápido? Não tem como garantir. Se a gente tem um framework, a gente consegue colocar essas técnicas todas que eu mostrei para você dentro desse framework e a gente agora consegue medir o que é rápido, performático e seguro. Certo? Então, é um framework open source e a gente consegue criar agentes de IA, utilizar todas as técnicas que eu falei para vocês até agora, de ferramentas, de subagentes, de RAG. A gente consegue utilizar tudo dentro do ADK. É um modelo que a gente pode usar de Gemini, mas pode usar qualquer outro modelo de IA também. Pode usar OpenAI, pode usar modelo open source, como o Gemma, por exemplo, o próprio DeepSeek também. Foi uma forma de garantir que eu posso construir agentes, assim como eu construo software, assim como eu desenvolvo software. Então, veio para dar essa cara de software na construção de agentes, certo? Legal de falar é que começou só como Python em abril desse ano, ou maio, não importa, abril ou maio, não lembro agora, e recentemente lançaram a versão para Java também. Então, para quem é javeira, já viu de Java aí, não é meu caso, podem lá explorar também, porque tem a versão Java. E onde que a gente vai implantar, né? Como que, no fim das contas, eu gerei esse link aqui que pode ser enviado para qualquer pessoa usar o meu agente. Não esse aqui. Como que eu gerei esse link e pode ser enviado para qualquer pessoa usar o meu agente, e não somente eu na minha máquina, né? Eu precisei colocar na nuvem o meu agente, eu precisei implantar o meu agente na nuvem. E eu utilizei o serviço Serverless, que é um serviço que eu não preciso gerenciar a infraestrutura. Não sou eu que digo assim, agora você para de funcionar e pode dormir serviço, entre aspas, né? Não sou eu que digo isso, é a própria plataforma do Google Cloud que gerencia o serviço. Assim como, se muita gente começar a usar e o serviço precisar escalar de maneira absurda, o serviço não vai cair, ele vai escalar de forma também automática. Essa é a principal característica do serverless. E a melhor de todas é que você paga enquanto é usado, só pelo uso. E aí tem aquele free tier que eu falei para vocês. Então, essa é a melhor característica do que é um serviço serverless. Dentro do Google Cloud, existem alguns serviços que são serverless, que têm essa característica, e a gente vai conhecer o Cloud Run hoje, a gente vai usar o Cloud Run, certo? Que é um dos principais para rodar container. Vocês podem subir aqui, gente, qualquer solução que vocês pensarem. Criei um modelo, sobe aí no Cloud Run que funciona. Mas não quero usar CPU, não, quero usar a GPU. Funciona, ele tem também. Muito, muito robusto. Dá para a gente subir muita coisa. Certo? Então, essas são as documentações. Vocês podem acessar todas as documentações. Eu acho que já está com a Fernanda. Bem-vinda, Fernanda! Já está com a Fernanda o link da apresentação. E aí ela pode compartilhar com vocês também, para vocês terem. E chegou a hora da mão na massa. A Fernanda chegou na hora certa. Vamos fazer o seguinte, né? Como Jéssica falou, tem presente, né? Participar de comunidade é isso, é ter presente. O que funciona, tá, gente? Qualquer pessoa que precisa criar uma conta no Google Cloud, ela precisaria botar o cartão de crédito, porque mesmo que não gaste no free tier, só consegue ativar uma conta com cartão de crédito. Como eu e Fernanda somos do GDE, que é a Comunidade de Developers Experts do Google, a gente consegue um link de educacional, digamos assim, onde você consegue ativar a sua conta, ganhar um crédito de $5 e você não precisa botar nenhum cartão de crédito para ativar. Então, já podem pegar, eu vou também mandar para vocês esse link agora, aqui no chat. E vou mostrar para vocês como é que vocês vão ativar.
Quem for construir agora junto comigo, já pode tomar essa ação. Quem preferir só assistir e depois rever no vídeo, eu acho até mais interessante, porque aí eu consigo avançar e vocês conseguem depois refazer assistindo o vídeo, né? Mas, basicamente, o que você faz? Você pega esse link, você bota no seu navegador, você precisa ter uma conta no Google Cloud com o seu Gmail. Vou escolher esse aqui, que é o Gmail que eu uso para minhas demonstrações. E vai aparecer aqui, ó, seu primeiro agente de IA com ADK e Cloud Run, certo? Você vai clicar nesse botão e vai aparecer aqui, ó, para você ativar. É só clicar em aceitar. Eu não vou aceitar para não tirar a chance de alguém que possa usar. Eu acho que a gente tem 50 desses, então quem estiver assistindo depois e ainda tiver crédito disponível, aproveite. Então, eu não vou aceitar aqui. Mas, por outro lado, vocês precisam seguir os 3 passos. Aceitar esse primeiro botão que eu mostrei. Uma vez que vocês aceitam, eu vou mostrar aqui na minha outra conta. Cadê ela? Aqui. Uma vez que vocês aceitam, como é que vai aparecer? Vocês vão aqui em créditos, ó. Vai aparecer aqui em créditos. E aí, se aparecer assim disponível, tá tudo certo. O que falta agora? Falta você atribuir a essa conta de faturamento, que foi grátis e tal, a um projeto aqui dentro do Google Cloud. Como é que você faz isso? Gerenciamento da conta. Vai estar aqui aparecendo nenhum projeto. Mas aí você vai nas configurações e você vai incluir esse projeto, certo? Ou você pode ir também, ó, aqui na visão geral do seu Google Cloud. Aí vão aparecer os projetos. Você vai acessar a configuração do projeto, então visão geral, configuração do projeto. E aqui você pode gerenciar o faturamento. Se você nunca teve uma conta no Google Cloud, ele cria um projeto padrão para você. Tá? Antigamente chamava My Project, hoje ele é chamado Gemini Default, alguma coisa assim. E aí você pode gerenciar a sua conta de faturamento, incluindo o seu projeto. E aí vai aparecer assim. Tudo bem? Só é isso. São só esses 3 passos. Teve dúvida, não conseguiu fazer, pode mandar mensagem de alguma forma que eu ajudo, mas vocês vão ter esse tutorial com vocês, tá? Então, ó, quando vocês voltarem lá nessa telinha do Google Cloud, que vocês aceitarem, vocês vão lá em faturamento. É que eu já tinha uma aqui. Vou escolher uma, não lembro qual era, acho que é essa aqui. Vocês vão em crédito. Não tenho certeza se é essa. É essa. E aí, ó, vai aparecer lá. Certo? E aí tá tudo certo. São só esses 3 passos mesmo, não tem mais nenhum outro. Eu ativo o meu botão aceito e atribuo meu projeto à minha conta de faturamento que eu acabei de ativar aqui. E aí tá pronto para utilizar. Tudo bem? Então, beleza. Aí, vamos para o passo 2. Uma vez que eu tenho minha conta ativada, a gente consegue trabalhar aqui tranquilamente. O passo 2 preciso entender aqui de AGK. Eu mandei o link para vocês da documentação e ela é muito, muito legal porque a comunidade está sempre ajudando a melhorar essa documentação, certo? Então, você vem aqui em início rápido, Python. Eu tenho aqui o passo a passo que eu preciso fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ativar o seu ambiente virtual Python, certo? Então, eu vou abrir aqui um terminal meu.
Vou para minha área de trabalho. Aumentar aqui a letra para vocês verem, né? Tá dando para ver? Sim ou não? Pronto. Mais ou menos. Tá pequeno? Deixa eu aumentar mais. Deixa eu diminuir aqui, tentar dar um zoomzão. Obrigada. Nada, melhorou, né? Então, eu tô aqui na minha área de trabalho, tá? Vou só criar uma pasta, MK de Workshop Mia. Vou entrar nela. Estou na minha pasta. Agora eu vou ativar meu ambiente Python dentro dela para que eu consiga baixar os meus pacotes, especialmente meu pacote do ADK. Tudo bem? Para isso, eu vou utilizar os comandos para MacBook, porque é o que eu estou usando. Se você usa o Windows ou qualquer outro, você vai usar os comandos ideais para o seu sistema operacional. Tudo bem? Então, vou ativar. Já está ativado. Agora eu posso instalar, ó. E aí, não é que eu decorei tudo isso, tá? Eu tô aqui com o meu bloquinho de notas, com o meu passo a passo, que eu peguei da documentação. Então, não tem isso de adivinhar, nem ficar tentando inventar coisa. É documentação. Ele fala, ó, agora você vai instalar o ADK. Então, botei para instalar o ADK. Em seguida, ele fala, ó, você pode criar já aqui um projeto base. Isso aqui é novo, tá, gente? Sei lá, mês passado não tinha esse comando de criar o projeto base. Você tinha que criar a pasta na mão. Agora ele já traz para você. Vou criar... Ai, meu Deus. Abri aqui meu... Sem querer. Agora eu vou criar o meu projeto base e vou abrir meu VS Code. Deixa ele terminar aqui de baixar o pacote. E o mais legal desse pacote do ADK, gente, é realmente um kit de desenvolvimento. Ele traz até uma CLI, que é o nosso comando, uma interface de linha de comando. O que isso significa? Eu consigo mandar para o Google Cloud por essa interface de linha de comando, eu consigo rodar o meu projeto, eu consigo fazer muita coisa com essa linha de comando. Eu consigo ter essa interface que eu mostrei para vocês aqui, sem precisar codar absolutamente nada, tudo com a minha linha de comando. Então, é um pacote bastante completo, tá? Agora eu vou rodar o comando, gente, de criar o ADK Create, e vou chamar ele de agente Mia. Mia Agent. Ele está criando. Quando ele cria, o que ele faz? Ó? Ele vai criar essa pastinha com o nome que eu dei e vai criar esses 3 arquivos. No primeiro arquivo é onde, de fato, vai estar o código do meu agente. Ele vai vir aqui um código padrãozinho e a gente vai personalizar. Vai criar a variável de ambiente. Eu vou ter que setar aqui qual que é a chave da minha API do Gemini para eu conseguir utilizar o modelo dentro do meu agente. E vai ter aquelas configurações do Python para poder rodar o framework para a gente conseguir utilizar as funcionalidades do ADK, certo? Então, provavelmente agora ele está me pedindo a minha chave. Aqui ele vai perguntar, você quer usar o 2.5 ou outro modelo? Ou posso permitir depois? Eu vou usar o 2.5, disse que é o 1. O que você quer de back-end? Vertex AI, gente, é a plataforma empresarial. Aqui gera custo alto. Então, não interessa para a gente em formato educacional. Agora, eu estou numa empresa. Essa empresa avaliou utilizar toda a infraestrutura enterprise de Google para IA generativa. É o Vertex AI que você precisa usar. Tudo bem? Nosso caso é Google AI, porque a gente vai acabar utilizando a parte gratuita, toda a parte educacional, toda a parte gratuita. Certo? Aí ele pergunta, você já tem uma chave de API? Se não, você pode ir naquele mesmo link que eu mandei para vocês, que é o do... Tá vendo, Fê? É novo o ADK Create. É maravilhoso, não precisa criar pasta mais. Você pode ir aqui no mesmo AI Studio para criar a chave de API de vocês. Não adianta printar e usar minha chave. Cada um tem que ter a sua chave, certo? Então, eu volto aqui no meu Google AI Studio, vou aqui embaixo, ó, perto do meu nome, vou só trocar de conta para minha demos.
E aí, você vai pegar a sua chave. Então, get API key. Se não tiver nenhuma aqui, você vai criar. Para criar, você tem que atrelar um projeto. Se não existir um projeto já aqui, que é o mesmo projeto da sua conta do Google Cloud. Mesmo projeto, tá? Se ele não tiver aqui, você pode buscar ele, ou você pode criar um novo projeto, que ele já vai também automaticamente lá para o Google Cloud. Tudo bem? E aí, ó, fica assim, ó, gente, nível gratuito. Porque eu estou utilizando o Google AI Studio. Tudo bem? Então, ó, vou copiar aqui a minha chave e vou dar-lhe. E aí ele já criou para mim aqui, eu vou abrir no VS Code. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Melhor. Tá bom assim esse tamanho? Pronto. Então, já tá aqui o meu Venv que eu trouxe, né? Já tá ativado aqui também. E aqui tá, ó, o meu agente com o nomezinho que eu coloquei naquela hora. Trouxe aqui, ele criou para mim esses 3 arquivos. Aqui ele já colocou a minha chave de API e já disse que eu não estou usando o Vertex AI como back-end. E já trouxe para mim aqui, ó, um agente criado. Um agente básico, bem genérico, que já está usando o Gemini 2.5 Flash, e tem essa descrição aqui. Você é um assistente que responde perguntas do usuário e responda as perguntas usando o seu melhor conhecimento, certo? E aí, Simara, como é que eu vejo aquela interface bonitinha que você mostrou? Eu preciso codar o front-end agora? Porque só tem isso de código. Gente, só tem isso de código mesmo, tá? Como eu falei, a gente não precisa criar o front-end. Volta na documentação. E aqui, ó, você tem aqui a opção de rodar com a interface web. Então, ó, Run with Web Interface, ou seja, rode com a interface web. E é aqui que eu falei para vocês o quanto o ADK é poderoso. Vou rodar direto lá no VS Code, mas poderia ser ali no outro também. Então, o ADK Web, ele vai rodar o meu agente e vai me dar uma interface web. Ele é poderoso porque ele já gera essa interface web e ele é poderoso porque ele tem essa CLS, essa interface de linha de comando que eu posso trabalhar aqui. Na minha opinião, essa é a melhor coisa. E eu posso acessar o meu agente aqui no meu localhost. Ele já está aqui. E já posso falar com ele. Eu vou falar em espanhol, que agora eu estou na fase de estudar espanhol. Ó, já me respondeu em espanhol. Quero estudar espanhol. Ele vai me dar um plano aqui. Ele vai só responder a melhor resposta dele, tá? Aí ele me deu um plano aqui de aprendizagem de espanhol, me respondeu em espanhol. Ou seja, tá criado. Para chegar no nosso objetivo, o que é que a gente vai fazer agora? Personalizar. Sim ou não? Antes de personalizar, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou já fazer o deploy dele. O que é que isso quer dizer? Eu vou implantar esse agente nessa primeira versão que ele está, que é uma versão genérica. O que isso me garante? Que eu já passo aqui por todos os problemas em relação a implantar, colocar no ar, para que você tenha esse link aqui que você consegue disponibilizar para as pessoas. Porque aí já fica gravado, e aí quando vocês forem fazer o de vocês, que vocês atualizarem, personalizarem, vocês conseguem já ter no vídeo também essa parte de implantação. Tudo bem? Então, eu já vou implantar agora, e depois a gente volta aqui para o código para personalizar, certo? Simara, atualizei e quero implantar de novo. Como eu faço? Não precisa fazer grandes coisas, só rodar de novo o mesmo comando que eu vou rodar agora para implantar. Certo? Vou mostrar para vocês esse passo a passo. Simara, como que você sabe? E como implanta? Você inventa as coisas, decora. Gente, não tem como. É muita coisa. Eu venho aqui na documentação, ó, e vou em deploy. E aí ele me fala, olha, para deployar seu agente, você pode fazer de várias formas, mas principalmente você precisa criar o container, a imagem de container do seu agente, tá? E você pode fazer isso de algumas formas. Eu uso o Cloud Run. Como eu falei para vocês, é um serviço serverless, a gente tem todos os benefícios de serverless, e é meu xodózinho, assim, por quê?
Porque depois que eu quebrei minha cabeça, buildando sozinha, criando uma imagem de container Docker, sozinha, na mão, o time implantou também, no próprio ADK CLI, o comando para a gente deployar direto daqui. Então, assim, só um minuto que eu preciso tomar uma água. Falando horrores. Como é que tá até agora, gente? Tá dando bom? Tá fazendo sentido? Então, tá bom. Então, se vocês forem no meu YouTube, vocês vão ver 2 tutoriais. O primeiro é um tutorial gigantesco, que eu precisei fazer tudo isso desse jeito aqui, ó. Com o CLI do Google. Então, eu precisei eu mesma buildar, criar o Dockerfile, todo o processo ali de como build um código, né? Uma imagem de container com o seu código e os pacotes. Aqui não, eu vou usar essa funcionalidade poderosa do ADK, que é a interface de linha de comando, para que faça o meu deploy. O que ele pede, tá? Primeiro, você precisa setar as suas variáveis de ambiente. E depois, você precisa rodar o comando, que pode ser um comando mais básico, ou pode ser um comando mais completo, inclusive com a interface do usuário, que é o que a gente vai fazer. Certo? Só que ele fala, para você fazer isso, você tem que primeiro logar com o G-Cloud. Se você não tem ainda o G-Cloud, que é a interface de linha de comando do Google Cloud, você precisa fazer a instalação. Eu vou mandar para vocês o link. Eu tenho aqui aberto também. Um segundo. Mas que a gente não vai usar ela, mas a gente precisa autenticar no Google Cloud pelo nosso projeto. Então, por isso, a gente precisa isso. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que eu tenho aqui. Achei. Esse aqui é o link. E tem os diferentes... Em abril, tá vendo? Foi abril, não foi, Fernanda? Eu tava na dúvida se foi abril ou maio. Foi lançado em abril, gente. E é muito legal essa evolução, porque é a comunidade que está propondo, né? Então, a gente vê essa evolução muito rápida. Saiu outra versão hoje, sabe? E porque a comunidade está propondo. Então, esse link que eu acabei de mandar para vocês é o link da CLI do Google Cloud para que você consiga autenticar no Google Cloud, certo? Então, eu vou rodar esse comando aqui, para autenticar, que é o comando de login. O que estamos fazendo agora, Simara? Implantando. Vou disponibilizar esse meu código dentro da interface do Google Cloud e isso me disponibiliza um link com o meu serviço no ar. É o que a gente está fazendo. Primeiro, preciso dizer, olha, eu autorizo o Google Cloud a receber esse código que eu quero mandar para ele. Como eu faço isso? Eu autentico aqui no serviço do Google Cloud utilizando esse comando. Ele vai perguntar para mim qual minha conta eu uso. Eu uso essa daqui para as minhas demos. Autorizo. Ele já fala, você está autenticada, pode usar à vontade. Volto aqui no meu terminal. Inclusive, ele já trouxe meu projeto, ele já traz aqui. E aí, tem um passo a passo. Vou setar as minhas variáveis de ambiente. Eu mostrei para você na documentação. Chamei aqui. A primeira coisa é meu agent path. O que é isso? É esse caminho aqui, para ele saber aqui o nome do agente. Esse é o agent path. No nosso que a gente está rodando local, é o Mia Agent, né? A gente deu esse nome. Então, Mia underline agent. Tem que estar igualzinho a esse aqui. Tudo bem? Vou dar um enter. Já setei a primeira variável. A próxima variável que eu vou setar é o nome do meu app. Isso aqui não é obrigatório. Eu gosto de botar. Ai, botei duas... Botei um babado diferente aqui. Isso aqui, Agora vai. Agora é o nome do serviço que vai ficar lá no Google Cloud. Ou seja,
qual é o identificador para eu dizer que esse código aqui que eu estou criando, que é ele que vai rodar lá no Google Cloud. Como eu posso acessar as informações de tráfego nesse site? Como eu posso acessar? Se deu algum erro, como eu posso ver? Como eu posso ver se meu serviço está dormindo, ou se meu serviço está rodando? Quais as configurações que estão lá? É com esse nome aqui, eu vou acessar a interface do Cloud Run dentro do Google Cloud e vou procurar por esse nome de serviço. Tudo bem? Ai, meu Deus, de novo eu aqui esquecendo as aspas. Não façam como eu. Pronto. Vou colocar a minha API Key aqui também. Só porque se ele der qualquer erro aqui de buildando o código, eu tenho aqui também já setado diretamente. Então, esse passo a passo também eu posso mandar para vocês, tá? Mas está na documentação. A mesma informação que está aqui no meu Env. Caso meu Env não carregue, eu já tenho... Está aqui setado para quando esse container rodar. For buildado. Então, não vou usar o Vertex AI. Vou colocar a region que eu quero usar de Google Cloud. O que é isso de region, Simara? É onde o nosso serviço vai ficar disponível e vai ficar hospedado. Uma forma que o Google tem, né? Na verdade, todas as clouds têm de controlar em quais regiões nosso serviço fica implantado e em quais regiões tem disponibilidade, certo? Vou usar essa mais famosa, inclusive foi... Ah, não foi essa que caiu não, recentemente na concorrente, a AWS. Não sei se vocês viram, foi a US East, né? Mas a gente vai setar aqui a Central Room, que é que tem um custo mais baixo, caso a gente precise gerar algum custo, e tem bastante integração de IA generativa nela. E vou setar também aqui o projeto, caso dê qualquer problema, nesse que já veio aqui setado quando eu autentiquei. Só para a gente não ter problemas. Setei. Agora que eu já setei tudo, vou rodar meu comando de deploy. Então, vou rodar com a CLI do ADK Deploy no Cloud Run, com essas informações que eu acabei de setar aqui em cima. Quero a interface, certo? E vou dar-lhe. Ele agora vai rodar. E esperamos sucesso nesse deploy. Para o caso de vocês, tá? É a primeira vez que você está usando o Google Cloud, ele vai pedir aqui algumas autorizações. Possíveis erros que podem dar. Se você não fez a última etapa desse tutorial aqui, ó, que é atrelar o seu projeto à sua conta de faturamento, vai dar um erro em vermelho e vai dizer: você só consegue implantar um serviço se tiver com a conta ativada, a conta de faturamento. Lembrando que quem faz o workshop do MIA ganhou aqui esse código para ativar a conta gratuitamente. Após isso, ele faz alguns pedidos de autorização para você, como, por exemplo, posso ativar as APIs para que você consiga autorizar o seu computador a utilizar essas APIs pela linha de comando? Você dá yes, tá? Para quem nunca fez isso antes, ele vai pedir essa autorização aqui pelo terminal. Como eu já fiz, ele não está me pedindo. O que ele está perguntando é: quando o site estiver no ar, você autoriza as pessoas a utilizarem sem precisar logar? Sim. Eu não coloquei nenhum serviço de login, então eu não criei autenticação, nada disso. Então, sim. Certo? Então, possíveis problemas que podem dar, se não fez a integração da conta de faturamento com o seu projeto, e se não ativou as APIs aqui também pelo terminal, ele já pede automaticamente, o que é maravilhoso. Tá? Você não precisa ir lá, né? Quem já trabalhou com cloud antes, já estudou cloud, se você não fizesse por aqui pela CLI, que é uma forma mais automatizada de fazer as coisas, você precisaria ir lá na interface do Google Cloud, entrar na parte de liberações de serviço, né? Autorizações como o IAM, o serviço IAM, para autorizar qual API você pode usar,
se você vai liberar a sua CLI para utilizar as APIs lá dentro do Google Cloud. Então, a gente já autoriza aqui pelo terminal, certo? E, por fim, se você aceita que a pessoa acesse sem autenticar. E é só isso, você não faz mais nada. Se você estivesse fazendo manualmente, né, antes de existir esse comando que a gente rodou aqui agora, você ia precisar criar aqui o Dockerfile com todo o passo a passo de buildar a sua imagem de container, de dar as instruções de como o seu código aqui ia virar de fato uma aplicação. Então, você precisaria fazer isso manualmente, não é o nosso caso. Para mim, gente, é uma forma excelente. Por quê? Não necessariamente a gente que está em outras áreas de tecnologia, né, sei lá, em ciências de dados, em engenharia de dados até precisa mais saber de infraestrutura, né? Mas quem está em ciências de dados não necessariamente precisa saber, né? Quanto mais a gente conseguir automatizar, melhor. Mais acesso e mais autonomia a gente consegue ter enquanto profissional, né? Então, o ADK traz essa facilidade, essa autonomia para qualquer pessoa que esteja em tecnologia, seguiu a documentação, tem conhecimento prévio de Python, consegue aqui fazer seu agente e deployar o seu agente. Então, foi isso que eu falei. Por que ele é pronto para produção? Por que ele é pronto para colocar no ar? Porque a gente tem todas as integrações de Google Cloud, mas não só isso. Se eu fizer o processo manualmente de buildar o meu código, eu consigo colocar em qualquer cloud, certo? Então, além de te dar essa autonomia, te dá também essa liberdade de não ficar preso à stack do Google Cloud. Você pode rodar em qualquer cloud também que você queira. É um framework open source. E aí já está no ar. Ó. Então, se eu vier nesse link aqui agora, ó, esse é o link do agente. É esse o link, quando você rodar o seu agente, que você vai disponibilizar para as pessoas testarem, brincarem e ver o que você construiu. E é ele que você pode divulgar também nas suas redes sociais, né? E dizer, olha, o agente que eu criei no workshop do Mulheres em IA com Simara. Me marquem lá que eu compartilho. Opa, joguei no lugar errado aqui. Tão louca que eu fiquei. E aí, ó, tá no ar. Esse agente bonito já tá aqui, ó, e eu posso falar com ele. Eu vou falar de novo, olá, só pra gente ter ali. De novo, ó. Então tá funcionando e tá no ar. Quero estudar espanhol. E aí ele já vai responder aqui. Nessa última meia hora, o que a gente vai trabalhar agora é em personalizar o nosso agente, porque a gente não quer esse agente genérico que veio ali do nosso ADK, certo? Vou dar uma pausa para a gente tirar dúvidas aqui, 7 minutinhos, responder as perguntas de vocês. E aí, 8h30, a gente vai personalizar esse agente e tentar subir. Quando eu for tentar subir as mudanças, então imagina assim, ó, fiz aqui as mudanças, personalizei, criei os meus subagentinhos aqui dentro, personalizei aqui a descrição e a instrução para o modelo, para ele ser específico porque eu quero fazer, que é gerar a apresentação, por exemplo, ou qualquer outra coisa que vocês queiram. O que eu faço para botar a versão nova no ar, naquele link, Simara, para disponibilizar por aí? Se você está no mesmo terminal, com essa instância aqui ativa, e você já subiu as variáveis de ambiente, é só rodar de novo esse comando aqui do ADK, deploy, que você vai subir. Quando rodar tudo de novo, ele vai pegar as mudanças do seu código e vai subir para a nuvem, certo? Vou agora me calar um segundo para vocês falarem também e tirar dúvidas. Alguém tem dúvidas? Levanta a mão. Quer acrescentar alguma coisa? Quer tirar dúvida? A hora é agora. Quer só comentar? Ai, tô feliz. Ai, Simara, tô entendendo. Fiquem à vontade. Coração, pelo menos, né? Meu Deus do céu, povo tímido. Fernanda, vai lá. Vou falar. Eu tô impressionada com como facilitou. Gente, já era relativamente fácil, né? O EDK, ele foi feito para ser bem fácil da gente criar gente, né? Só que ainda tinha bastante coisa que tinha que fazer na mão. Eu estou impressionada com como melhorou. Muito, né, legal. amiga? Meus conteúdos ficaram todos obsoletos.
Nem me falem, nem... Eu preciso fazer esse vídeo novo também. Eu vou aproveitar esse vídeo que vocês vão ter lá. Porque é isso, gente. Tipo, mudou. Eu falei, eu tinha feito esse mesmo conteúdo há 2 meses atrás. Não tá mais... Tipo, já tem essas novidades todas. O ADK Create e o ADK Deploy. Que pra mim, assim, xodó. Aí, uma coisa que eu queria mostrar. Dentro do Google Cloud... Como que eu vejo, Simara, o serviço que eu acabei de subir, que você disse que eu podia ver o meu serviço? Cloud Run. Se não tiver aqui aparecendo nesse menuzinho fixado, é só pesquisar aqui em cima, ó. Cloud Run. Aí você entra no serviço Cloud Run. E vai aparecer aqui, ó, o seu serviço. A gente acabou de subir, ó, o MIA. MIA WS Service. Aqui você consegue ter absolutamente tudo sobre o seu serviço. O seu código fica aqui. Não consegue ter acesso porque ele... Oh, consegue! Que chique! Seu código fica aqui. Isso aqui também é novidade, tá? Porque quando você subia o seu código buildado já a partir da sua máquina, ele não ficava disponível aqui. Agora é novo também, adorei. Então, você percebe que agora tem um Dockerfile aqui que a gente não criou? Quem criou foi o próprio CLI do ADK. Então, ele criou aqui o Dockerfile para poder buildar certinho o nosso código. Você consegue, por exemplo, ver os logs aqui em registro. O que é isso? Eu consigo ver quem usou, não quem, né? Mas todo o passo a passo do uso. Então, se deu qualquer erro na implantação ou no uso, eu consigo rastrear aqui. Depois pesquisem sobre observabilidade, porque é um tópico bastante interessante da gente ter, independente da área que a gente está, porque a gente consegue colher insights. E vocês, como são da área de dados, é interessantíssimo vocês saberem que todo software também necessita coletar dados relevantes para gerar insights. Então, a partir desse conceito de observabilidade, a gente consegue ver quais são os registros, colher registros relevantes. A gente consegue colher baseado em métricas. Então, como que está a performance? Como que está a latência? Então, aqui tem algumas métricas importantes para esse software. E, a partir daqui, você consegue gerar insights para melhoria cada vez mais do seu serviço. E aqui consegue também rastrear erros. Não vai ter, porque, né? Deu tudo certo. Acho que uns primeiros workshops que eu fiz deu tudo certo. Nenhum erro até agora. Deixa eu ver aqui essa mão levantada. Vai, Suzana. Não, isso que você falou da parte de dados, assim, a Fernanda fez um GDG, que eu estava lá, ela e o Carlos Alcon falaram sobre o ADK. Só que, como é o que você falou, eu sou de dados, eu não tenho essa parte de infra tão bem resolvida, eu acho que é um gap que eu tenho. E aí ela explicou até de uma forma, assim, até fácil, a forma que a Fernanda transmitiu, mas era uma palestra, não era um workshop, então... foi muito legal agora, você ensinando, eu consegui acompanhar, mesmo que eu não estou fazendo, vou fazer depois sozinha, mas assim, consegui essa parte que é mais difícil para mim, porque eu não tenho tanto conhecimento, consegui seguir algo e não parecer tão difícil, que eu acho que era o medo que eu tinha, eu achava o máximo assim, falei, cara, mas eu acho que eu não tenho esse skill aqui para fazer isso, e aí do jeito que você mostrou agora, eu falei, cara, dá para fazer, tipo assim, casou com o que a Fernanda falou lá no passado, de alguma forma, que eu achei, assim, fácil, que eu digo assim, ficou mais próximo de mim, não ficou tão difícil, e agora parece que eles estão facilitando para esse pessoal que não tem esse skill tão bem feito, sabe? Foi engraçado agora ver isso. Você falou, pode fazer um comentário? Eu falei assim, para mim foi exatamente isso, assim, eu não tenho esse skill, eu consegui olhar e falar, cara, eu acho que eu consigo fazer. Antes era um pouquinho mais longe isso para mim, sabe? Sim, sim, e é justamente esse o objetivo. Eu estava vendo esses dias uns conteúdos, né, para ver o que tinha mudado, para ver o que eu podia trazer para vocês de novidades. E eu vi uma fala que eu não tinha visto ainda do pessoal do time do ADK, falando que esse é o objetivo do ADK, trazer as práticas de engenharia de software na criação de agentes de IA. Então, assim, o que é meu dia a dia com infraestrutura, por exemplo, né, mais especificamente serverless, que é a minha área, eu teria que fazer na mão mesmo. E é isso. Quando a Fê apresentou lá, sei lá, acho que foi em junho que eu fiz no mesmo dia, o mesmo workshop que ela, não tinha
E agora tem essa funcionalidade, ou seja, para facilitar realmente para quem são as pessoas usuárias de ADK, independente da área, ter essa parte de infraestrutura também já aqui muito atrelada, para que você consiga usar as mesmas práticas que se eu fizer manualmente, eu vou usar. Então, utilizando a documentação, seguindo passo a passo, você vai ter a mesma segurança, você vai ter as mesmas boas práticas e, no fim das contas, o mesmo resultado, que é o seu serviço implantado aqui. Certo? Aí aqui está aqui o linkzinho do meu serviço. Então, assim, Samara, perdi o link que eu fiz rápido, fechei a janela, perdi meu link, meu Deus, perdi meu software. Não. Você vai entrar aqui, vai procurar o nome que você colocou do seu serviço, e seu link fica aqui também, na região que você colocou. Informação aqui de escala. Como não tem gente usando, então não tem nada agora, e tá automático, né? Como eu falei para vocês. Se ninguém usar, dorme. Se muita gente usar, ele vai crescendo aqui as instâncias e escala. O serviço não cai. Certo? Mas que bom que você sentiu essa impressão, é realmente verdade, tá? É realmente isso. E, diga, Fê. Não, eu ia falar que a Tamires fez uma pergunta aqui no chat. Como faz para utilizar outra interface sem ser a nativa do SDK? Consegue mostrar um exemplo? Consigo mostrar um exemplo. Deixa eu pensar aqui. Pensa assim, ó. Pensa assim, eu rodei agora a ADK Web, certo? Em vez de você rodar o ADK Web e de vez de você implantar com essa flag aqui, ó, o IT UI, você vai implantar sem essa flag. Quando você implanta sem essa flag, vai virar um serviço back-end. Ou seja, não tem interface, mas essa parte aqui toda vai se comportar como um back-end, certo? E aí, como é que eu rodo para ver aqui o meu back-end? Cadê minha documentação? Vou voltar aqui no iniciando com Python em rodar o agente. É esse aqui, tá vendo? ADK Run. Vê se sem o nome ele vai rodar. Ou se eu preciso passar aqui o Mia Agent. Preciso passar o agent. Então, ADK Run, Mia underline agent. Aí ele... Deixa eu ver se ele rodou. Ele rodou. Está rodando. E aí você consegue tá como back-end. Como é um back-end, quando você implantar, você vai ter também esse link disponível. Só que em vez de ser um link de interface, vai ser um link de back-end da sua API, e você consegue integrar no seu front-end, em qualquer front-end. Qualquer front-end. Eu não vi ainda se você consegue personalizar esse front-end aqui deles. Isso eu não vi. Vale a pena pesquisar na documentação, tá? Mas é basicamente isso. Então, você pode usar tanto como back-end quanto um serviço inteiro, só que esse front-end realmente enquanto você está testando, enquanto você está desenvolvendo, ou se você quer usar só para você, para pessoas próximas, e que você não precise personalizar. Porque aqui você consegue ver tudo. Você consegue, por exemplo, ó, você tem outras métricas importantes, né? Você tem aqui tracing, que é você ver o caminho que o agente percorre. Quando você interage, qual caminho ele está percorrendo, quanto tempo levou para chamar cada partezinha do sistema. E aí você consegue ter esse tracing, né, esse caminho. Você consegue ver os eventos que foram gerados. Então, esse evento aqui, tem esses dados aqui que eu posso interagir. Eu consigo ver qual foi o autor, quem foi que chamou. Consigo ver quais ações foram chamadas. Consigo ver qual foi a request, que foi chamada, o que foi mandado para o modelo. Foi mandado para o modelo com essas configurações, com essa versão de API de client, e essa foi a pergunta que foi montada para o modelo. E eu só mandei isso aqui enquanto usuário. O framework montou a instrução do sistema, certo? Então, essa foi a request para o modelo e essa foi a resposta do modelo. Então, isso não é legal mostrar para o usuário, isso é legal mostrar para quem está desenvolvendo. Porque se acontece qualquer erro, a gente consegue debugar melhor. E, na minha opinião,
a gente tem uma parte de qualidade de software que é muito importante e que era algo muito distante para a criação de agentes. E como o ADK veio para facilitar também o desenvolvimento de agentes, como se fosse desenvolvimento de software, porque no fim das contas é um software, ele criou essa parte de evaluation, que é a parte de testes. Então, você consegue criar testes aqui que ficam testes automatizados para as interações com o agente. Então, enquanto você está desenvolvendo, você consegue ver se ele vai atender a sua expectativa. Ele não vai criar exatamente como vai ser a resposta do agente, mas ele vai te mostrar, você consegue setar aqui qual que é o comportamento esperado. Então, isso é bastante interessante. Se você tiver, por exemplo, se daqui, ó, deixa eu entrar por aqui que é melhor. Como esse aqui é um pequenininho, ele não mostrou esse daqui. Ele não mostrou essa arquitetura, né? Que isso aqui já está com outros componentes, né? Mas, por exemplo, se... Meu Deus, o que eu queria falar? Eu cliquei aqui para mostrar. Me passou, gente, me perdi. Me perdi completamente. Mas eu queria mostrar essa interação aqui do... Deixa eu fechar isso. A interação do... Talvez você quisesse mostrar o caminho, porque quando a gente tem multi-agentes, você tem o que recebe, né, a sua requisição, e ele mesmo consegue ver qual que é o agente que ele tem que chamar para aquilo. Ele que faz a orquestração, né, do agente. Não sei se era isso que você estava querendo mostrar. Eu esqueci, me perdi. Me perdi. Mas o que interessa você consegue ter aqui essa... lembrei. Imagina assim, ó, que esse meu pequeno agente, tem muito a ver com isso que a Fernanda falou. Esse agente aqui é um orquestrador. Ele conhece todos os outros. Só que o criador de verbatim não necessariamente conhece o analista de público. O que isso quer dizer, né? Que eu consigo ter agentes que não têm estado. Só que a minha sessão, a minha conversa, ela só vai ser muito melhor se o meu orquestrador conhecer o estado da minha sessão. Então, se você estiver controlando esse estado, esses dados que dependem, né, de um agente depende do outro, você consegue ver aqui em estado também, né, que eu não coloquei nada. Mas você consegue ver aqui. Se você estiver fazendo o controle das sessões, estiver usando esses dados para alguma informação, para alguma geração de resposta aqui, você consegue também... eu quero incluir login para que cada pessoa consiga acessar suas conversas e ter o histórico de conversas, por exemplo. Você consegue fazer isso. Então, é muito, muito, muito robusto. Acho que em 2 horas não dá para mostrar todo o potencial da ferramenta, mas dá para vocês voltarem aqui e ver tudo o que é possível. Todas as técnicas que eu mostrei no início para vocês, né, estão aqui, ó. E tem outras que eu não cheguei a mostrar. Então, é bastante legal. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Se eu criar um agente, ele for usando dentro da organização, as pessoas vão conseguir ver todos os inputs feitos, ou ele cria um espaço para cada um que acessa o link? Cada um que acessa o link. As sessões é por navegador. Então, vão criar sessões lá no navegador e não necessariamente vai aparecer aqui. Entendeu? Que mais? Nesse caso, a minha interface teria que ter sessões de login e tal, isso. Você vai controlar, você tem que fazer as funcionalidades do seu sistema, né? Então, vai ter que ter integração com login, só que aí você consegue fazer e consegue utilizar aqui, por exemplo, a parte de sessions e memória. Tá vendo? Então, você não precisa controlar a sessão, apenas usar o ID dela, porque o próprio ADK já te ajuda com isso. Então, tem parte que você vai precisar criar e tem parte que você vai conseguir aqui já usar tudo que é gerado no próprio ADK. Então, aqui, ó, ele tem um Session Service, tá vendo? Que você consegue utilizar. Quero integrar com um banco de dados meu. Você vem aqui, você usa o serviço de memória do próprio ADK. Então, você consegue utilizar muita, muita coisa que ele já faz o gerenciamento aqui. Certo? Vamos, então, fazer uma adaptação aqui desse agente para a gente ver como se comportaria? Eu vou abrir o meu GitHub
porque eu não vou ficar digitando, que eu botei muito texto. Basicamente, ó, o serviço que eu criei, gente, de geração de slide que eu mostrei para vocês, está aqui o código. É um serviço que eu utilizo o Firestore, do Google, utilizo o Gemini também, e utilizo o Imagen 4, como eu falei para vocês, que é o agente para geração de imagem. Então tá aqui, quem quiser ver como foi que eu criei. Mas poderia não usar esse, poderia usar a API do Canva, como eu falei, né? Ou o MCP do Canva. E eu vou pegar só o código aqui do meu agente, que também está disponível para vocês, tá? Então é só vir aqui. Eu subi a minha... Ah, tá, que susto. Só vir aqui e pegar o código. Então aqui, ó, como que eu integraria o meu serviço aqui no meu código do ADK? É Python, eu criei uma função e fiz a integração aqui, ó. Coloquei o link do meu serviço, tratei aqui possíveis erros e peguei essa resposta. Certo? Então, assim, Python. Não tem nada além disso, a não ser Python. O que é que muda e o que é que vem do ADK, tá? A gente consegue pegar aqui alguns pacotes. Como que eu determino que uma função aqui, ela é um agente, utilizando o pacote LLM aqui de dentro do ADK, certo? Como que eu determino que é uma ferramenta? Eu vou utilizar aqui o pacote tools de dentro do ADK, certo? A gente vai fazer isso agora. Então, como eu falei, eu não vou fazer essa parte, tá aqui o código para vocês. Eu vou criar, ó, o analisador de audiência. Já vou botar ele aqui. E vou pegar a descrição e a instrução que eu usei para o meu agente raiz. Então, perceba, ó, qual que é essa característica, né? O que é que um agente de ADK tem? Ele tem nome, ele tem o modelo que eu vou usar, a descrição e a instrução. E eu posso colocar mais informações aqui, como, por exemplo, ferramentas. Então, eu vou só pegar aqui também, ó, a descrição. Vou jogar para cá e vou trocar. Vou diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar. E vou importar aqui também o LLM Agent. Que aqui eu estou importando só o... Será que eu consigo importar assim? Não tenho certeza. Consigo, maravilha. Oi, Tamires. Tá mutada. Ah, você quer escrever? Escreve, então. Que aí eu vejo. Pronto, pode mandar. Aí, o que eu fiz, tá? Eu preciso chamar as ferramentas, que eu falei para vocês. Eu posso utilizar aqui um subagente. Aqui é um robozinho, né? Lembrando daquela imagem lá da arquitetura. Então, aqui. Esse aqui. Olha, eu vou dar minha apresentação. Todo dia eles mudam e aí fica difícil de achar. Mas... Cadê? Aqui. Então, a gente já tem esse grande aqui, que é o orquestrador. A gente está criando agora esse daqui, que é esse robozinho aqui. Certo? Ele poderia ser utilizado como subagente ou como uma ferramenta. Eu escolhi ser usado como ferramenta, porque eu criei um prompt que ele é sequencial. Então, ele vai chamando as ferramentas automaticamente. Mas você poderia utilizar como subagente também independente. E aí ele poderia ter estado, como eu falei para vocês, né? Então, para entender melhor as diferenças, você pode vir aqui na documentação e aqui você entender os tipos de agente que existem e qual a característica de cada um deles. Certo? E
para que ele é recomendado, cada um deles. Então, o que eu fiz aqui? Eu disse o seguinte, olha, eu preciso dizer para o meu agente raiz que ele vai ter um subagente. Só que esse subagente ele vai se comportar como ferramenta. Para fazer isso, eu posso utilizar dessa forma aqui, ó. Então, eu posso. Primeira coisa que eu vou fazer vou utilizar um pacote aqui dentro do ADK, que é o Ferramentas, que eu falei para vocês. Vou... Preciso pegar essa aqui também, preciso. Essa daqui também. Ah, essa aqui eu não preciso não. Essa aqui que é a função ia virar um ator. Deixa eu ver se é isso. Essa aqui eu não preciso. Então, eu só preciso dizer o seguinte agora, ó. Não peguei? Ah, não copiei. Copiar. Agora eu preciso dizer o seguinte, olha. O subagente audiência, analista de audiência, eu quero que ele vire uma ferramenta. E eu vou chamar essa ferramenta de Audience Tool. E aí eu vou dizer para o meu agente raiz o seguinte, olha, você tem uma ferramenta que se chama Agente Tool. E é uma lista, então eu consigo passar muitas ferramentas aqui dentro. Certo? Então, eu posso criar vários subagentes, dizer que ele se comporte como ferramenta, e depois dizer para o meu agente root, né, para o meu agente raiz, que ele tem várias ferramentas aqui passando, separando por vírgula. Tudo bem? Sim ou não? Deu para entender esse pedaço? Beleza. Agora eu vou só atualizar aqui, gente, porque tem informação demais aqui. Então, diretor de projetos, missão entender o objetivo do cliente, coordenar a equipe de especialistas. Um rascunho de apresentação. E só, então, isso aqui eu vou deixar. Aí eu falei, criei em processo de trabalho, em etapas. E eu vou deixar só o primeiro e depois gerar o resultado final. E vou transformar em 2. Esse template aqui de prompt, ele é bem legal porque ele consegue montar direitinho ali, o ADK consegue montar muito direitinho, no fim das contas, como tem que ser a chamada para o agente, tá? Então, basicamente, ele pega o description e o instruction e ele monta como a requisição vai acontecer para o modelo. Toda vez que a ferramenta toda vez que você interage lá no chat, ou essa API é chamada. Certo? E é isso. Aqui eu já finalizei. Então, a gente já tem agora um subagente que se comporta como ferramenta. Então, agora eu posso perguntar aqui para o meu agente, eu vou rodar ele de novo com a interface. Já vejo o chat, tá? Botei aqui, vou rodar com a interface ADK Web. Quebrei aqui, por algum motivo. Tava demorando, né, gente? Ele iniciou. Você não encerrou Não, aquele... o outro já tá Não usando encerrou aqui, o ó. outro. Já me aconteceu muito. Já tô usando. Agora, onde foi que eu deixei o outro? Aí ferrou. O que eu vou fazer? Como é que eu posso mudar a porta. Eu não vou saber onde tá. Eu vou rodar aqui ADK Run, porta, sei lá. Será que ele roda em outra porta? Não. Será, amigo? O navegador, ele encerra? Não é esse. Encerra. É esse aqui. Vou rodar aqui de novo. Deixa eu fechar esse aqui. Primeira vez que me ocorre isso. Ai, meu Deus. Vou rodar de novo. ADK
web. Espero que ele encerre. Fechei minha porta. Ah, muito bem, fechou. Muito bem, nenhum vídeo passando vergonha nessa internet. Então, o que você sabe fazer? Vamos ver aqui o que ele responde. Ó, eu sou um diretor de projetos, ou seja, eu consigo entender o objetivo e coordenar uma equipe e finalizar meu trabalho. Ou seja, ele entendeu exatamente o que foi que eu coloquei de instrução aqui. Então, eu já consigo trabalhar com ele para o meu objetivo. Vou ver as perguntas aqui. Tá. Na descrição, é possível colocar um link externo para ele pesquisar arquivos ou dados? Tem opções de ground, que a gente chama, que é essa aqui, ó. Ground. E aí, para fazer ground, você tem formas diferentes de fazer. Você pode colocar aqui, pesquisa no Google. A API do Gemini agora aceita um link para contexto. Não sei se aqui você já consegue passar esse campo, tá? Vale a pena pesquisar, mas se eu vier aqui em Tools, a gente consegue ver, eu consigo executar código, pesquisar no Google, fazer essas integrações aqui com o banco de dados, ó. Então, sim, é possível, vale vir aqui e pesquisar o que já tem disponível, o que você precisa personalizar, certo? Patrícia, não entendi muito bem qual a diferença de criar os subs como ferramentas e não como agentes. É basicamente no comportamento, Patrícia. Quando eu coloco como ferramenta, perceba que o controle nunca sai do agente root. Nunca, nunca, nunca. Ele vai chamar as ferramentas. O controle é dele. Sempre. Se eu crio como subagente, quando a interação começa aqui no chat. Cadê meu chat? Aqui. Quando a interação começa aqui, eu vou passar o controle para o subagente. E aí, em alguns determinados casos de uso, voltar esse controle para o agente root, eu preciso fazer muito bem estruturado na instrução, certo? Então, por decisão minha, para que ficasse uma arquitetura simples, em que eu tenho vários agentes se comportando como ferramenta, eu só tenho um orquestrador de fato, e o domínio aqui e a orquestração de toda a conversa, ela fica muito simples. Se eu tenho subagentes que se comportam como subagentes, eu preciso determinar e escrever como eu quero que essa interação aconteça. Como eu quero que... Em que momento eu crio uma delimitação para um subagente, para ele encerrar e voltar o controle para o orquestrador. Certo? Então, o que acontece em alguns casos de uso, sua interação pode ficar presa num subagente. Então, vale pensar assim, o meu caso de uso, eu preciso que realmente meu subagente tenha total controle, e eu consigo determinar de forma declarativa, né, que ele encerra e volta o controle para o agente roots. Entende? Então, foi decisão arquitetural para deixar muito simples hoje, porque a gente precisava fazer, que precisava ser simples, para a gente conseguir passar por todas as etapas aqui da criação de um agente. Certo? Para fazer essa escolha, você pode ir testando enquanto você faz e ir se baseando na documentação. Então, se você vem aqui nos tipos de agentes, você consegue ler aqui, você ir entendendo. Então, se eu usar um LLM Agent, ou um Agent, ou qualquer outro tipo aqui, como que é o comportamento padrão enquanto eu estou desenvolvendo, né? A orquestração e a atuação enquanto a conversa está acontecendo, né? Como que se comporta? Aí você pode vir aqui também, ó, em Multi-Agent Systems. Geralmente, aqui você vai entender a hierarquia, tá vendo? E geralmente, quando você cria agentes diferentes, é legal você pensar também em como vai ser a comunicação entre eles.
E a forma mais simples transformei tudo em ferramenta e deixei, olha, é só o raiz que está dominando realmente tudo aqui. E a gente consegue ver tranquilamente aqui esse comportamento e ter o resultado que eu queria. Eu só queria fazer uma pergunta, ter a chamada das ferramentas automaticamente, poder aprovar ou reprovar o pedido de mudança e ter o resultado final. Então, para o meu caso de uso, se comportou muito bem desse jeito. De repente, para o que você gostaria de fazer, não se comporte tanto e é necessário fazer separado. Eu vou dar, agora que a gente está chegando ao final, eu vou mostrar aqui no meu canal, vou mandar o link para vocês. O que eu tenho aqui, tá? Esses dois aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro. Então, 5 meses atrás, está totalmente defasado. Não tinha um ADK Create, tá? Mas eu criei como subagente. Então, você pode ver que dá para ver a diferença. Esse daqui eu já fiz integração com uma outra estratégia, que é colocar as minhas ferramentas num servidor separado, que é utilizando o MCP, certo? E eu criei subagentes também para ele. Então, você pode entrar aqui nesse link e ver como é que cria. Então, em vez de ser tools aqui, ó, eu tenho um campo também chamado subagentes. Esse aqui, ó, que também é uma lista. E você não pode, eu não estou lembrando agora, mas antes você não podia chamar os dois. Agora eu não tenho certeza se já mudaram isso, ou um ou outro. Mas é bom ver na documentação, certo? Mas eu vou mandar aqui os links para vocês, e aí vocês conseguem ver. Nesses dois aqui, eu utilizei não o ADK, o Agent Development Kit, eu utilizei o SDK, que é do Google Gemini também. Então, também é legal vocês verem para ver como é que a gente fazia antes de surgir frameworks para a gente. Importante dizer também que existem outros frameworks, não só o ADK. Existem outros frameworks famosos, né? E como todo framework não resolve todos os problemas, você precisa entender também e determinar o que se encaixa melhor para a sua necessidade. Por exemplo, o ADK ele é muito flexível, como eu falei, você pode usar qualquer modelo, pode subir em qualquer nuvem, se integra com todas as estratégias modernas para criar agentes de IA performáticos. Tem toda uma camada de segurança, de debug, que é muito boa também, de testes, que é muito boa. Só que existem outros frameworks, né? Existe o N8N, existe o Crew AI, existem outros frameworks que é interessante vocês conhecerem e ver o que melhor se adapta para resolver o problema que você gostaria de resolver, certo? Mas tem aqui esses vídeos que vocês podem já se inscrever aí também no meu canal. E depois seguirem esses tutoriais também para vocês terem mais contexto de criação de ferramentas com o Gemini, certo? E basicamente, galerinha, era isso, tá? Quero subir aqui a mudança que eu fiz no meu agente. Se eu estou na mesma janela que eu fiz o setup das minhas variáveis, só preciso rodar de novo aqui esse mesmo comando e ele vai subir ali o meu agente. Eita, não salvei. Não vai subir nada, né? Tem que salvar. Tem que salvar, senão não vai subir nada. Agora sim. E ele vai atualizar lá. Basicamente, era só isso tudo que eu tinha preparado para a gente conversar hoje. Fizemos, então, né? Configuração da conta no Google Cloud. Fizemos aqui o passo de criar um ambiente Python, instalar o ADK, pegar a API no AI Studio, né, a chave de API, criar o seu projeto com o ADK Create, colocar a API e atualizar nosso código e rodar para testar localmente. Fizemos também o nosso deploy, né? Se não tem o G-Cloud, vai instalar o G-Cloud. A gente fez a partir daqui. Autenticamos no Google Cloud, exportamos as variáveis de ambiente, rodamos o deploy com a CLI do ADK. Ele fez a ativação de API, né? Caso você não tenha, vai fazer automaticamente para você quando você rodar o seu primeiro deploy. E, por fim, a gente testou o nosso serviço no ar, certo? Esse código que eu mostrei para vocês aqui está disponível também aqui na nossa apresentação, tá aqui o link, tá?
O link eu já passei para vocês do meu canal, onde tem mais tutorial para vocês também brincarem lá. E foi uma honra estar com vocês. Se conectem comigo, vamos trocar. Se der erro, mandem mensagem. Eu não sei como vou responder, quando vou responder, mas a gente tenta ajudar, certo? Muito, muito, muito obrigada por tudo. Muito Aos obrigada, slides. Simara. Eu adorei, eu não conhecia o ADK, estava até conversando com a Fê aqui nos bastidores, achei muito legal. E para mim, que sou muito preguiçosa, é muito legal que você pode compartilhar agentes com outras pessoas, então você não precisa fazer do zero. Achei isso muito legal, obrigada mesmo, foi maravilhoso. E agora, pessoal, a gravação e os slides a gente vai mandar por e-mail. Então, por favor, preencham aqui essa lista que eu vou enviar para vocês. Eu tenho quase certeza que a gente consegue pegar aqui pelo Google também, pela gravação, mas, por precaução, coloquem o e-mail de vocês aqui no form, caso dê algum problema com a gravação, tá bom? Não esqueçam de preencher, mandei aqui no chat. E também feedbacks, sempre gostamos de feedbacks. Simara também quer os feedbacks delas. Eu sei que vocês são meio tímidas, né? A maioria não quis comentar muito hoje, também tá frio, de noite, eu entendo. Mas então mandem por escrito para a gente saber aí o que vocês acharam, deem sugestões de próximas atividades também. A gente tem um Instagram, a gente tem canal no YouTube também. Então, dia 31, lembrando aqui, vai ser o nosso 5º evento, 5 anos de Mia, que vai ser especial de Halloween. Entrem lá, peguem o ingresso de vocês. Ingresso, por enquanto, online. Mas, se vocês conhecem alguém que se inscreveu no presencial e não vai poder ir, por favor, peçam para avisar a gente, porque sempre acaba faltando bastante gente. A gente vai mandar e-mail confirmando, e, dependendo, abrir mais vagas na próxima semana. Então, fiquem de olho, beleza? Deixa eu mandar o feedback aqui, que eu não mandei, né? Muitos links, gente, muitos links. Ó, a Fê já tá perguntando aí se você topa fazer uma parte 2, Simara. Eu topo. Então é isso, O ó, povo tá clamando aqui no chat por uma parte 2. A gente pode mandar e-mail para quem estava aqui hoje, né? E aí a gente vê a agenda da Simara. Eu sei que tem uma temporada de DevFest aí pesada pela frente, então a gente vê quando que a gente consegue fazer uma parte 2. Olha, ó, 3, 4, 5, ó. Um curso da Simara. Um bootcamp. É isso. Bootcamp Mia com Simara. Eu acho maravilhoso. Simara, a gente começa as aulas quando? Semana que vem? Já tenho até o nome, vou escrever aqui para vocês. Vai chamar Simia. Adorei o nome já.